Fala galera, eu sou o Léo Veloso e a gente vai falar de mais uma vitória do Botafogo sobre o Atlético Mineiro, freguês de carteirinha do Fogão. Só para lembrar vocês, para se inscrever no canal, comentem, ativa o sininho e dá o like. Foi num sábado como esse que o Botafogo venceu o Atlético Mineiro com -1 em campo também e conquistou a Libertadores da América. Que dia! E o Marlon Freitas falou na entrevista do primeiro tempo, né, no final do primeiro tempo, que o Botafogo se supera e que já viu essa situação antes do Botafogo vencendo com -1 em campo e aconteceu. Mas calma aí, galera, que não foi tranquilo, foi tenso como sempre e o Botafogo de novo não jogou bem, mas hoje fez o necessário para sair com os 3 pontos, que é o que interessa. Para esse jogo, veio Marçal no lugar de Alex Telles, veio Newton no lugar do Danilo, e a gente teve a péssima notícia que Danilo tem uma lesão e vai ficar pelo menos 6 semanas fora. A gente também não contou com o Arthur Cabral, que continua lesionado, e o Arthur também continua lesionado. Bom, para começar, o primeiro tempo do Botafogo foi horroroso. O Botafogo não deu nenhum chute a gol no primeiro tempo. E um time muito lento, mesma novela dos outros jogos. Sem criatividade, sem velocidade, sem passagem. O Botafogo foi muito mal no primeiro tempo. Mas o Atlético Mineiro também não ameaçou muito, teve muito mais a posse de bola, teve uma bola na trave, mas também não teve grandes chances também para sair na frente. Setor ofensivo do Botafogo no primeiro tempo foi muito inoperante, porque o Savarino estava sumido, Santi errou tudo, Montoro também tentou, e Cris Ramos desfilou. Falta de técnica, falta de tudo no primeiro tempo. No final do primeiro tempo, Cris Ramos deu mole, fez besteira, deu uma cotovelada no jogador do Atlético e foi merecidamente expulso. Quando o Cris Ramos foi expulso, o que todo mundo pensou? Eu já vi isso acontecer. Botafogo contra Atlético Mineiro com -1. Galera, a gente já viu isso acontecer, foi na final da Libertadores que o Botafogo venceu o Atlético Mineiro com -1 em campo, a diferença é que foi no começo do jogo, e dessa vez foi no final do primeiro tempo. A galera do Galo ficou como, né? Como eu falei no começo do vídeo, Marlon Freitas deu uma entrevista no final do primeiro tempo falando que isso já aconteceu, que o Botafogo joga bem com essa pressão e o que a gente viu no segundo tempo. Mas calma, deixa eu falar do começo do segundo tempo, deixa eu desenrolar. Começou o segundo tempo com o Botafogo com o mesmo time do primeiro tempo. Cara, o Ancelotti não tinha muito o que fazer, porque ou ele colocava um jogador defensivo e ficava aguentando a pressão do Galo, ou ele mantinha o mesmo time e ia pra cima. E não é que o Botafogo jogou melhor com -1 e sem o Cris Ramos? Montoro, que estava sumido no primeiro tempo, fez uma jogada sensacional individual. Olha lá, deixou o zagueiro no chão, ajeitou o corpo e cruzou para uma cabeçada perfeita de Santi Rodrigues. Gol do Botafogo. A bandeirinha deu impedimento na hora. Pô, coitado do Santi Rodrigues, nem conseguiu comemorar direito. A gente também travou, né? Tipo, não, cara, não pode anular o gol, não pode. Depois de uns minutinhos traçando as linhas, confirmou o gol. Botafogo 1-0. E que bom que esse gol foi do Montoro, fazendo assistência pro Santi Rodrigues, porque os dois estavam precisando disso, principalmente Santi Rodrigues. Santi Rodrigues merecia esse gol. Ele tem jogado bem. No último jogo contra o Mirassol jogou mal, mas ele tem jogado bem. Contra o Bragantino ele jogou bem, contra o Vasco jogou bem e tal. Mas ele merecia esse gol. E a jogada no Montoro prova que ele não pode sair do time. Eu já falei em postagens, eu sou totalmente contra essa liberação do Montoro para a seleção sub-20 da Argentina no Mundial, né? Porque não é uma liberação obrigatória e o Botafogo precisa do Montoro pela qualidade e pela falta de jogadores no elenco. Beleza, 1-0 Botafogo. E agora? O que a gente faz? A gente continua indo para cima, segura o jogo e o Botafogo fez o que não fez no jogo contra o Mirassol. Amarrou o jogo. O Botafogo fez aquela serinha básica, os jogadores caindo. Cara, necessário. O Botafogo não tá bem. O Botafogo tava com -1 e era necessário dar essa segurada pra, segurar os ímpetos do Atlético Mineiro, que nem ameaçou muito também. E foi isso. O Botafogo recuou. Atlético Mineiro com a bola, mas também
não teve chances claras de gol. E, ó, pra mim, não chegou nem perto de empatar. Mas como nós, botafoguenses, somos supersticiosos e pessimistas por natureza, a gente ficou com muito medo de um empate, até pelo retrospecto, né? A gente acabou de empatar com o Mirassol naquele jogo trágico. E é isso, a gente conseguiu segurar o Atlético Mineiro, a defesa conseguiu tirar todas as bolas da área, porque foi um show de cruzamentos do Atlético, né? E o Botafogo venceu. E isso aqui é o melhor meme que mais representa Botafogo e Atlético. Vai demorar? Não. Só vou ali perder pro Botafogo e já volto. Cara, eu fico imaginando o torcedor do Galo quando vai enfrentar o Botafogo. Ah não, jogo contra o Botafogo não, cara. Não, eu odeio o Botafogo, odeio jogar contra o Botafogo, a derrota certa. Nada como uma vitória para dar uma leveza, porque a torcida do Botafogo tá muito machucada com os últimos resultados, com as eliminações, e nada melhor que enfrentar o Atlético Mineiro nesse momento. Bom, os pontos negativos dessa vitória é a suspensão de Santi Rodrigues, a suspensão e a convocação de Montoro. A gente ainda tem aí o Cris Ramos suspenso e a gente vai ter que ir com Mastriani no próximo jogo. Fora que o departamento médico ainda tá cheio, né? Porque a gente tem o Arthur machucado, o próprio Arthur Cabral, o Natan Fernandes também tá machucado. E o Danilo, né? Com essa notícia horrível aí que ele vai ficar fora pelo menos 6 semanas. Mas o ponto alto da vitória, além da vitória, para dar um alívio botafoguense, foi relembrar a final da Libertadores. Num sábado como esse, fomos campeões da Libertadores em cima do Atlético Mineiro e levantamos essa taça linda e inédita para o Botafogo, a maior conquista da história do Botafogo. Então é isso, galera. O Campeonato Brasileiro é muito dinâmico. Então a gente venceu hoje, vamos curtir esse final de semana, tranquilo, sair com a camisa do Botafogo no domingo, na segunda, e já pensar no Grêmio, com muitos desfalques no time, e vamos ver como vai ser esse jogo, porque esse jogo vai ser em Porto Alegre e não vai ser nada fácil. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nada, comentem e dá o like. Saudações alvinegras!